Então, boa noite a todos. A gente vai fazer uma pequena recordação do que a gente viu na aula passada e a gente vai dar prosseguimento na unidade 1, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, na aula passada, a gente viu, deixa eu só autorizar mais uma pessoa aqui. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre a comunicação, né, a história da comunicação, que com a Revolução Industrial houveram o surgimento dos sistemas mecânicos, primeiramente a vapor, a questão das mensagens e troca de mensagens. Primeiramente era utilizado animais, depois eles começaram a ter os serviços postais utilizando essas máquinas a vapor, e com o século XX, XXI, essas máquinas foram evoluindo, criou-se a telefonia, ao rádio, a televisão, foi criando a informática, teve os lançamentos de satélites para as comunicações, e com esse crescimento foi tomando forma e surgindo os meios de processamento de informação. Com relação à comunicação e à internet, a gente viu também que a internet surgiu lá nos laboratórios do MIT a partir da ARPA, né, que seria a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada dos anos 60. Foi criado nessa época também o protocolo TCP/IP, né, e o NCP, implantado pelo órgão de defesa, principalmente durante as guerras mundiais, onde esse projeto se chamou-se ARPANET, com 15 nós. Aqui a gente tem uma figura exemplo da ARPANET. A gente também conversou um pouquinho sobre o desenvolvimento dos computadores, que saiu daqueles mainframes que ocupavam salas inteiras, para o nosso conhecido personal computer. Hoje a gente tem o notebook, a gente tem o tablet, a gente está cada vez mais transformando o nosso computador no nosso mascotinho, que se a gente é assaltado, a gente parece que vai morrer, né? Mas hoje a gente usa mais o celular do que outra coisa. A gente colocou também que as redes de computadores é um conjunto autônomo interconectado sobre uma única tecnologia e com troca de mensagens entre si. O principal objetivo da rede é compartilhar recursos e trocas de informações. Esses recursos podem ser discos, impressoras, scanners e outros recursos, né, que com a evolução da tecnologia vão surgindo outros tipos de recursos. A gente colocou também que a comunicação entre os computadores pode ser feita através de cabos coaxiais, par trançado, fibra, a própria Wi-Fi, Bluetooth e satélite, né? Colocamos também que o computador onde a gente utiliza é a nossa estação de trabalho, que a gente costuma falar como estação de trabalho, e ele é conhecido como nó. Nos servidores onde são providos os serviços para os usuários, a gente tem o serviço de DNS, proxy, HDCP, autenticação de usuário, políticas de acesso e o VoIP. Nós também falamos que nós temos 3 tipos de redes, né? A rede LAN, que é algo local, que eu tenho meus computadores ligados num servidor num único local, todos eles são interligados através de um switch, tem um roteadorzinho que me joga lá na internet, para mim poder fazer o uso dela. A gente tem a rede MAN, que seria uma rede metropolitana, e aqui eu exemplifiquei com o que a gente tem aqui em Cuiabá, na rede da RNP, aonde a gente tem o POP, que seria a UFMT, que seria o provedor da internet para todos os outros órgãos, como o INPE, o Instituto, a CCTS, a Escola de Saúde, entre outros. Nesse formato mesmo aqui de anel, só que a gente, na rede aqui de Cuiabá, a gente tem um anel redundante, justamente para que, se houver a queda de um lado, não interrompa o serviço de todos que usam o serviço, né, da RNP. A gente falou também um pouquinho da rede WAN,
que aqui eu mostrei para vocês o panorama da própria RNP, onde interliga todos os estados da federação, né? Sempre com uma saída, com duas saídas de redundância para não interromper o serviço. E aí eu mostrei para vocês aqui, né, que tem umas nuvenzinhas aqui, por exemplo, a MIA, que são as entidades de ligação externas, né, que interliga com outros países. Muito bem. A aula de hoje, deixa eu só habilitar para mais uma pessoa. Aqui. A aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte mais geral, só que a gente vai começar a entrar um pouquinho na questão do protocolo. O protocolo em si, as suas camadas, a gente vai ver semana que vem, tá? A gente vai ver camada OSI e o protocolo TCP/IP, as suas comparações e outras coisinhas mais relacionadas ao protocolo propriamente dito, tá? Então, o que é um protocolo? Né? É uma troca de mensagem que é realizada entre hardware ou software de um equipamento. As placas, por exemplo, controlam fluxos de bits entre as interfaces, congestionamento e o rateamento. Então, como que eles fazem? Eles utilizam a sinalização GET-SET para indicar o que eu estou mandando, se eu estou recebendo, ou se eu estou mandando, ou se eu estou ok, ou se eu não estou ok, tá? Então, o protocolo define o formato e a ordem de mensagens trocada entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão ou no recebimento de uma mensagem, entre outros eventos. Vamos traduzir isso para um português mais claro. Eu estou falando com vocês, eu estou utilizando um protocolo. No caso, estou usando a língua portuguesa para passar para vocês um conteúdo. Quando eu pergunto para vocês têm alguma dúvida, eu fico aguardando uma resposta. Essa resposta pode ser um silêncio mortal, ou alguém falar, eu não tenho dúvida. Ou alguém falar, eu tenho uma dúvida. O protocolo funciona da mesma forma. Eu estou aqui em casa e estou mandando uma mensagem para o meu servidor do Meet, falando, eu quero uma nova reunião. Aí ele vai falar, ok, você está liberada para fazer uma nova reunião. Então, gera o endereço para mim da reunião. Aí ele me devolve o endereço dessa reunião. Aí eu abro a sala para que todos participem. Só que a nível de protocolo é a nível mais de baixo nível. A gente não vê essas mensagens de forma mais superficial. Você teria que ter uma ferramenta que a gente chama de sniffer de rede, ou algo que escute a rede, para você ver essas mensagens sendo trocadas entre uma ponta e outra, tá? Então, são protocolos que começam desde a sinalização elétrica, ou no caso de fibra ótica que utiliza a luz, de uma ponta a outra, para daí se estabelecer essa conexão entre as duas pontas, ou não, e aí sim haver a comunicação, tá? Então, um protocolo é igual uma pessoa. Eu encontro uma pessoa na rua, falo oi, a outra pessoa fala oi. Você pode fazer uma pergunta para ela, que no caso do exemplo aqui, que horas são? A pessoa responde as horas e acabou a conversa. Nas conexões TCP, principalmente, há essa troca e há essa confirmação de uma ponta a outra para se estabelecer essa comunicação. Tem alguns protocolos, algumas partes de conexão, assim, especificamente, como o UDP, que ele não estabelece uma conexão propriamente dita. Ele não vai esperar uma resposta. Eu vou simplesmente jogar o conteúdo lá
e ele que se vire. No cabo coaxial, por exemplo, é um meio que eu não tenho como ter muita troca, porque geralmente essas conexões, elas são conexões em formato anel, ou de uma forma que eu não tenho como estabelecer idas e vindas. É só ida. E aí eu recebo pelo outro caminho, pelo retorno, né? Vai na direita e recebe na esquerda, tá? Então, o protocolo tem essa finalidade de haver essa conversa entre uma ponta e outra, confirmar se eu estou encaminhando essa mensagem para o meu destino correto, e aqui a gente tem que tomar cuidado da questão da segurança, porque eu posso ter configurado um IP lindo, maravilhoso, alguém acessado a minha máquina, essa pessoa, através do acesso, ela vai mascarar esse IP em outra máquina, vai enganar a minha rede e tudo que eu devia receber vai para aquela outra pessoa que está fazendo algo ilícito, por exemplo. Um exemplo que eu dou, uma situação que a gente passou lá no Instituto, onde a RNP falou, você tem aí um site de um banco da Inglaterra e ele está roubando senha e o banco está sendo roubado. A gente procurou, não achava, mas lá na Inglaterra, o que deveria estar recebendo estava redirecionado para uma máquina aqui em Cuiabá. Né? E a gente achou a tal do aplicativo num serviço de hospedagem, né, de página web, de forma oculta, para não ficar visível quando fosse procurado, e realmente eles estavam roubando as pessoas e deixando hospedado aqui. Então, ela pode estar hospedada em qualquer lugar. Assim como a gente tem aquela prática do tipo, receber um e-mail estranho, não clique no link. Ou agora, receber no WhatsApp, não clique no link. É a mesma filosofia. Você pode colocar um software na sua máquina ou no seu celular que redireciona essas chamadas, essas mensagens, e aí praticam o ilícito. Com relação à divisão de rede, né? Eu tenho uma periferia, onde são localizados os computadores que rodam as aplicações, ou os sistemas terminais, ou os hospedeiros. A gente sempre costuma falar, na questão da rede, o termo cliente-servidor ou serviço distribuído. Cliente-servidor eu estou aqui em Cuiabá, vou conectar no servidor lá do IF. Então, eu tenho um serviço, por exemplo, uma VPN, que vai conectar no servidor, que vai usar a minha autenticação, e eu vou usar os serviços que estão no IF, sem precisar usar o IP da minha rede. Eu posso ter na minha loja ou na minha empresa servidores de autenticação, onde o funcionário chega, ele vai colocar o usuário dele e a senha, essa informação vai até o servidor de autenticação, dá o okzinho que ele está certo, é ele mesmo, e devolve habilitando para a pessoa utilizar aquele computador. No caso do serviço distribuído, é um pouquinho diferente, porque você pode ter vários servidores espalhados, mas você não vai ter a sensação de vários servidores espalhados. Você vai ter a sensação de um único servidor que você está usando. Então, independente se você está fazendo alterações na máquina A, B, C ou D, você vai ter a ilusão que só existe a máquina Z, e que vai fazer e vai entregar todas as informações. Liga para que serve o serviço distribuído? Para ficar mais rápido. Tá? Principalmente a entrega mais rápida. Ou, no caso de backup, você ter a questão de aonde armazenar isso e buscar essa informação mais rápida. A gente joga, por exemplo, tudo na Google. Joga no Drive, joga no Drive, joga no Drive. Só que o que acontece? Esse Drive não é uma única máquina, ela está distribuída em vários data centers, né? Deixa eu só habilitar aqui para mais uma pessoa. Existem vários data centers espalhados pelo mundo,
e você pode estar com o seu drive lá na China. Não sei se está ou não está, né? A não ser que, por exemplo, como a gente, lá no IF é órgão público, a gente tem a restrição que a hospedagem seja no Brasil. Aí a gente pode dizer, ela está no Brasil, mas aonde? São Paulo, Rio de Janeiro, na Amazônia? Não sei. Sobre responsabilidade da Google, mas está no Brasil, tá? As que hospedam as aplicações, eu posso fazer um login remoto, eu posso fazer um SSH, que seria entrar remotamente no prompt de comando em outro servidor. Eu posso ter um serviço FTP, eu posso ter um serviço de e-mail, eu posso ter uma página web. Esses serviços que estão citados aqui, a gente utiliza principalmente com sistemas operacionais Linux, que são mais seguros na questão desses tipos de hospedagem. Vai acontecer incidente? Pode acontecer incidente. Independente se é Linux, Windows ou qualquer outro tipo de sistemas operacionais, a gente tem que pensar na segurança. Mas você pode ter esses serviços sendo ofertados nessas plataformas. O Windows também tem? Tem. Só que o Windows ele é mais visado, né? Então, as pessoas geralmente costumam colocar alguns serviços no Linux justamente para não ter esse tipo de problema, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Vamos lá. Eu tenho no núcleo uma malha de roteadores que vai distribuir esses meus pacotes, vai trafegar esses pacotes, e eu tenho dois tipos de comutação. Eu tenho comutação por circuito, aonde eu estabeleço a comunicação entre uma ponta e outra, e eu tenho aquele circuito dedicado, e eu tenho uma comutação de pacotes, ou seja, eu vou ter um circuito que vai estar compartilhado com outras pessoas, não é algo reservado, tá? Então, conforme vai necessitando, vai se reservando os recursos. E eu posso ter uma fila, eu posso ter um atraso. A comutação por circuitos, ela é utilizada principalmente na telefonia. Por quê? Porque a hora que você vai, por exemplo, estabelecer uma ligação VoIP, você não pode ter atraso, senão você vai ter a pessoa picotando na sua orelha, né? Ou numa videochamada também vai ter uma pessoa picotando na sua orelha, né? Então, tem que ser estabelecido isso, e aí a forma como esses pacotes são encaminhados na rede, aí é outra história. Por quê? Eu não posso ficar esperando confirmação de uma ponta a outra, por exemplo, para fazer um VoIP. Senão a ligação nunca vai acontecer, né? Ela vai demorar demais. Mas eu estabelecendo, eu posso fazer aquele jato de pacotes para a comunicação fluir, tá? Na comutação por pacotes, que é o que geralmente utiliza nas redes, isso não é reservado. Por isso que às vezes fica mais lento ou às vezes fica mais rápido. Quando a gente vai comprar, tem promoção de passagem aérea, a gente passa a noite toda, não fica lento, porque tem bastante gente usando. Então, esse recurso está sendo compartilhado. Aonde dá os gargalos maiores? É na onde está hospedado o serviço. Não é tanto a nossa rede que está lenta, mas aonde está hospedado o serviço. Um exemplo que eu dou para vocês. Lá no Instituto, a gente utilizava uma aplicação, que ela é uma aplicação em Delphi, utilizava o serviço de acesso remoto do Windows, tá? E esse serviço ficava disponível para o ano todo, para o professor poder jogar as notas e tudo mais. Só que o que acontece? A galera gostava de deixar tudo para a última hora. E o que acontecia? O servidor travava, o servidor parava, o servidor acontecia tudo. Por quê? Porque você tinha, basicamente, 1.000 professores, dia 20 de dezembro, lançando coisa do ano todo. Aí também não dá. Então, a gente tem que pensar, quando a gente trabalha na infraestrutura, o que eu posso fazer para aliviar essas cargas e esses picos.
eu tenho que analisar, por exemplo, se eu estou no comércio, qual que é o período que tem mais venda e que eu posso ter um problema. Feriado festivo que tem bastante venda. Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Então, nisso daí, eu tenho que focar os meus recursos para dar mais espaço para poder ele conseguir fazer um processamento mais rápido e não haver fila, né? Enquanto em outros períodos, isso daí para mim não vai fazer diferença. Por quê? Porque eu não tenho essa necessidade de recurso o tempo todo, tá? Num hospital, por exemplo, eu não posso haver fila. Você já pensou se está numa telecirurgia lá com o robozinho e eu tenho uma fila, eu tenho um sistema lento e eu estou em videochamada lá com um doutor lá de São Paulo e a pessoa está morrendo na minha mão? Tem que ser pensado em todos esses detalhes quando a gente trabalha e aonde a gente trabalha, né? A questão do roteamento, eu tenho circuitos virtuais, onde eu estabeleço uma rota. Então, conforme ele vai aprendendo aonde estão os hosts, ele vai criando uma tabelinha, como uma rota. Eu encontrei meu endereço, eu estabeleço o meu circuito e vai seguindo a rota conforme vai ter aquele destino, né? Onde está aquele endereçamento. Então, tem frame relay, frame ATM, que eu preciso ter esse circuito virtual estabelecido de ponta a ponta, eu tenho que fazer sempre a mesma rota, né? Enlaces individuais não são reservados para uma única comunicação, uma única conexão, né? E os recursos são compartilhados também em circuitos virtuais, mas são compartilhados. Quando a gente fala em datagrama, não tem esse estabelecimento de uma conexão de um circuito virtual. Então, a gente põe aqui o exemplo dos correios. No correio, você põe um endereço e manda. Por onde que ele vai? Sei lá. Ele pode ir por São Paulo, ele pode ir por Rio, pode ir para Brasília, pode ir para qualquer outro canto, mas o meu endereço final é, por exemplo, na Bahia. Por onde que ele vai? Não me interessa, ele tem que chegar na Bahia. Na internet é a mesma forma. Se vocês acessam, por exemplo, o Swap, e vocês fazem um comando de roteamento para saber qual que é o caminho que ele segue até o servidor aqui, vocês vão ver que eles vão passando em vários pontos, que é a tabela onde ele aprende aonde está o swap. Encontrou o swap? Encontrou. Aquele caminho é o melhor? Beleza, vai ser o melhor. Vamos dizer que há um rompimento de fibra aqui, e aí você não consegue acessar o swap. Mas o pessoal estabeleceu, por exemplo, um outro link para o swap não ficar fora. Você vai ver que vai demorar para o computador reaprender aonde está o swap. Por quê? Porque ele está em endereço diferente, em rotas diferentes. Então, a gente fala que quando eu vou fazer disponibilizar um serviço, por exemplo, na internet, eu tenho um serviço essencial que é o DNS, não só na internet, mas também como nas nossas redes LAN, e nas nossas redes MAN e WAN, porque a gente tem que ter essa tabelinha de rota. Nas nossas LANs, eu não consigo logar usando o nome, por exemplo, IFNT, se eu não tiver um serviço que traduza isso para um IP. Na internet, eu não acho www.mcdonalds.com.br se eu não tiver um serviço DNS, porque eu preciso que algo traduza o www para o endereço IP onde está hospedado o site do McDonald's. Então, ele joga e vai procurando a rota, e vai aprendendo essa rota. Para isso, eu tenho que descobrir aonde ele está hospedado, onde é o endereçamento,
E aí que eu mando meus pacotes para aquele endereço. Como eu não tenho estabelecimento de conexão ou circuito, vai ser jogado na rede. E aí ele vai ver o que ele vai achar, que rota que ele vai seguir, tá? Então, eu tenho aqui uma rede de telecomunicações. Então, comutação por circuito, você tem um sistema telefônico. Quando você liga para um número, cai naquela pessoa, a não ser que o seu telefone esteja clonado, né? Porque agora tem essa moda também, que a gente usa celular. Mas, quando você tinha telefone fixo, era aquele número, era ali, a não ser que você tinha um gato, né? Comutação de pacotes, vai indo. Eu tenho a comutação por circuito virtual, que vai ser semelhante, assim, com circuitos. Por quê? Porque ele tem estabelecimento ponto a ponto. Mas a rede normal, a internet, onde a gente navega, é por datagrama. Então, ele vai jogar, vai procurar a rota e vai tentar achar, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né? A gente tem aqui um fax modem, que eu ligava a uma rede comutada, vamos dizer, a um provedor de internet. Esse provedor tinha uma outra comunicação lá com a minha operadora, que tinha outros roteadores e que tinha os meus servidores. Como que eu hospedava na internet antigamente, né? Então, eu tinha lá, vamos dizer, um local web, um terra da vida que eu hospedava meu site, que tinha várias estantes com modems, cada uma ligada numa linha telefônica, ligada na rede comutada das operadoras, e eu, da minha casa, através do fax modem, fazia essa ligação e utilizava meu site, né? Hoje em dia, a gente não precisa, a gente tem aqui todo mundo ligado na placa de rede com cabo, com roteador ADSL ou o que for na nossa casa, ligado, hoje, principalmente através de uma fibra, na nossa rede comutada. E essa rede comutada não usa mais modem, usa fibra ótica para estar ligado no principal aqui. Então, a gente consegue ter acesso aos serviços da internet hoje muito mais fáceis do que através de telefones que eram antigamente, né? O hardware de rede tem os links de difusão, eles têm um canal apenas de comunicação, a mensagem vai para todos, todo mundo ouve a mensagem, faz o processamento da mensagem e vê se o pacote é para ele, ele fica. Se não, ele joga lá de novo. Então, ele joga isso na rede. Então, a gente tem as redes maiores, que era Unicast, que eu jogo, mas eu jogo direcionado, e eu tenho o que a gente chamava bastante de broadcasting, que é joga para a rede e vê quem que pega. Chegou no final lá, chegou no destino, pegou, show de bola, tá? Quando a gente utilizava equipamentos como hubs, o broadcasting era um problema, porque dependendo quem estava largando isso na rede, e a gente brincava bastante com o ping da morte, que era joga pacote lá e seja o que Deus quiser para travar, né? Você tinha o travamento, porque ele não tinha um controle. Hoje os equipamentos estão muito mais modernos. Então a gente consegue fazer o controle até de alguém que tente fazer um ping da morte para travar nosso equipamento, tá? Então aqui a gente tem uma tabelinha da metragem, né, do que é cada uma. Então a gente tem a internet, que é no planeta, que eles colocam aqui no livro do Tannenbaum, eles principalmente falam 10 mil quilômetros, mas a gente sabe que hoje isso é muito mais, hoje a gente tem fibras que estão aí no oceano, né? Você tem a WAN, que fala de 1.000 quilômetros, 100 quilômetros, que é a nível de país, né? Você tem a metropolitana, que geralmente fica em torno da própria cidade, e as LANs, né, os locais, que seriam um campus de uma instituição de ensino,
um prédio, uma sala, né? E aqui ele traz até como personal a área network, né? A nossa casa, né? Não tem nenhum metro, você está conectado no seu roteador. Aqui tem uns exemplos que eu quero passar para vocês. Eu, particularmente, eu não tive a experiência de ver, de usar, por exemplo, uma rede anel, né? Mas eu já usei bastante, já tive contato com rede coaxial, principalmente quando eu mexia com call center. Então, a gente mexia muito com circuito telefônico, né? No caso, por exemplo, de câmeras de segurança também, que usa bastante coaxial. Então, você tem todos interligados em tudo. Se esse computadorzinho aqui, ele vai querer mandar uma mensagem para esse carinha aqui, ele vai jogar na rede e vai passar em todos, até chegar nesse cara aqui. Por quê? Porque ele vai pegar, vai andar, né, com a mensagem, vai andando com a mensagem. É para você? Não. É para você? Não. É para você? Não. É para você? Não. É para você? É. Só que esse cara aqui pode ficar mandando. E aqui dá os gargalos. Por quê? Porque vai fazendo uma fila até chegar no destino. Só que dependendo da quantidade de mensagens que você faz, você acaba travando a rede. Experimenta colocar um cabo de rede numa ponta do switch a outra ponta no mesmo switch. Você fez um anelzinho aí. Você vai para algum lugar? Não. Você vai conseguir fazer funcionar as coisas? Não. Porque vai travar. A não ser que você só tenha um computador ligado. Mas mesmo assim vai travar. Por quê? Porque você fechou o circuito. Você está ponta a ponta. E aí é mais fácil você pegar um cabo, espetar num computador e o outro cabo, a outra ponta, espetar no outro computador, para você não ter problema de rede. A gente já teve situações no IFE que enfiaram a ponta no começo do switch e a outra ponta no final. E para a gente achar que era isso, né? Quando a gente não tem uma rede cabeada, estruturada, organizada, isso é uma loucura. Você tem que literalmente tirar tudo, achar onde que estava o problema e depois colocar tudo de novo, tá? Nas nossas redes, geralmente é mais ou menos essa arquitetura aqui, tá? Eu tenho os computadores, eles estão num barramento e vão jogando as mensagens e aí as placas vão identificando cada ponto, né? Cada mensagem se é para si ou não. Geralmente, essas redes aqui são ligadas com cabos coaxiais, não que possa não haver outro tipo de cabeamento, você pode tentar fazer um ponto a ponto entre as máquinas aí usando par trançado, mas você precisaria de mais placas, né? O coaxial, ele já vem com o Tzinho que mantém único barramento. No par trançado, por exemplo, você tem um barramento, que seria o cabeamento estruturado que você faz. Cada parte dessa, vamos dizer assim, desses 6 computadores, eles podem estar ligados em um switch. Esse switch se comunica com outro switch até chegar, por exemplo, na ponta de um data center, tá? Então, eu tenho uns cabeamentos aqui, é onde vai trafegar as mensagens, né? Os pacotinhos de mensagem. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é, eu tenho, vamos dizer, a empresa A, B, empresa não, né? Filial A, B, C e D, tá? Esse host, cada pedacinho desse daqui é uma LAN com seus roteadores de borda, e através desses roteadores, eles se comunicam através de uma rede comutada, de uma operadora,
ou da própria rede da empresa, se ela tiver algo privado, né, para se comunicar entre um e outro. Então, por exemplo, eu posso aqui nessa LAN acessar um servidor dessa LAN. E isso a gente faz através da configuração dos endereçamentos e das sub-redes, para que uma enxergue a outra. Com a questão hoje de privacidade, esse aqui não acessa essa, mas eu posso enxergar, por exemplo, alguns arquivos em comum aqui, que estejam no servidor aqui, ou eu tenho uma pastinha que tudo que eu produzo aqui, eu já jogo aqui para dar otimização ao meu serviço. Então, eu tenho como acessar e colocar aqui. Ao invés de usar um FTP, alguma coisa, eu posso acessar e jogar direto. Tá? Então, eu tenho essa comunicação entre lãs. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Eu estou aqui mandando os meus pacotes, então ele vai procurar em qual rede ele vai se encaixar, em qual tabela ele vai se encaixar e ver qual que é a melhor rota para chegar nesse host aqui, tá? Então, mais ou menos funciona dessa forma. E a gente não pode esquecer, né, das redes sem fio, tá? Da mesma forma, os nossos computadores se conectam com equipamentos sem fio. Esses equipamentos se tornam recursos compartilhados dentro da nossa rede, mas a gente pode fazer essa conexão sem fio, através de Wi-Fi. Algumas vezes a gente acaba utilizando até Bluetooth para fazer o uso de rede para poder ter o nosso, como que diz? A nossa conexão, tá? Essas transparências também foram tiradas da nossa bibliografia base do Tannenbaum e do Kurosa, tá? Essa daqui, gente, seria uma exposição para vocês do que de fato é a rede de computador, tá? Tem mais coisa? Tem muito mais coisa, tá? Porque a rede não se limita só a uma rede de computador. A gente hoje tem serviços distribuídos, né? Serviços hoje na nuvem, serviços em diversas plataformas que você pode oferecer para o seu usuário, né? Então, a gente tem que pensar muito bem quando a gente trabalha com a infraestrutura, pôr no papel como que eu quero fazer a ligação dessa empresa que eu estou. O que que eu vou precisar? O que que fica melhor? Eu utilizar notebook, Wi-Fi? E aí você pensa a questão de segurança. Se você está num ambiente corporativo de uma empresa, qualquer um chega na sua empresa e utiliza o computador e a rede, ou você tem um acesso específico para pessoas visitantes? O cabeamento, qualquer um pluga um cabinho de rede na sua rede, ou há um controle de equipamentos que possam fazer acesso à sua rede? Os usuários, propriamente dito, os usuários finais, odeiam esse tipo de coisa. Por quê? É muita burocracia, é muita frescura, mas não é questão de frescura, é questão de preservação daquilo que está sendo gerido por aquela empresa. Você não pode deixar ponto de rede aberto, lindo, maravilhoso para qualquer um, plugar um computador na rede do seu financeiro, por exemplo. Ainda mais se você faz pagamentos, você faz transmissão de imposto de renda e tudo mais. O cara com equipamento, com sniffer de rede, alguém que está ouvindo a sua rede ou monitorando a sua rede, pode pegar dados importantes, fazer uso desses dados e fazer um estrago. Né? Hoje a gente tem a questão da engenharia social, por exemplo,
que ela conversa com as pessoas e obtém informações, e você também tem a questão dos meios tecnológicos, de você ouvir o que as pessoas estão falando na própria rede, na própria internet, e se fazer uso dessas informações para cometer algo errado, né? Algo ilícito. Então, é muito importante que quando a gente mexe com rede, principalmente vocês que estão trabalhando com desenvolvimento de software, vocês terem essa noção, porque vocês vão desenvolver uma aplicação, por exemplo, em Java. Java é um negocinho meio pesadinho. Que máquina você vai precisar para ser seu host, para ser seu servidor do seu site? Ah, eu vou fazer em Python, beleza. Que máquina você precisa para esse site? O serviço vai ter muita demanda, não vai ter muita demanda? Vai aguentar, não vai aguentar? A questão da segurança, né? Como que vai ser o acesso? Vai ser via VPN? Não vai ser via VPN? Eu vou criar usuários que vão acessar o meu site? Ou quem vai dar manutenção no meu servidor de serviços web? Vai ser aberto? Não vai ser aberto? Então, a gente tem que pensar tudo nisso antes de tomar alguma decisão, tá? Então, assim, é uma área bem interessante, mas a gente no dia a dia utiliza a lei da gambiarra, porque às vezes a gente não tem escolha, não tem tempo e não tem dinheiro. Então, o que a gente faz? Puxa o cabo e seja o que Deus quiser, né? Pega um PCzinho para montar um servidor e seja o que Deus quiser. Mas quando a gente tem a oportunidade de ter estrutura, tem investimento, tem alguém que entende e apoia essa decisão, ponha no papel, desenha, literalmente, desenhe aquilo que vocês estão pensando. Os projetos de rede, propriamente dito, geralmente são feitos por engenheiros elétricos, né? Aqueles de planta e tudo mais. Mas não nos inibe de nós fazermos os nossos desenhos para ter aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acha melhor. Sempre tomado em decisão, em conjunto com a gestão da onde a gente trabalha, ou se nós formos proprietários, com a nossa equipe. Por quê? Porque tem a questão da manutenção, da segurança e tudo mais. Tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu não sei se o povo está assistindo a morte da Odete Roitman, que está para acontecer, ou se estão jantando, ou se já estão sextando. Fica muito silêncio. Bem, como todos não têm dúvidas, está todo mundo quietinho. Ô, Patrícia, eu vou colocar o vídeo lá depois, tá? Para você assistir. Qualquer coisa, você manda mensagem, tá bom? Pode pedir via da plataforma, qualquer coisa lá do grupo do WhatsApp, se precisar, você pode entrar em contato, tá? Então, beleza. Aí, semana que vem, a gente começa os protocolos propriamente dito, tá bom? A camada OSI e a camada de TCP/IP, tá? Oi, Rafael. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Só uma pergunta. Além dessas videoaulas, tem mais algum material disponível para a gente? Eu vou colocar mais agora que a gente vai entrar nos protocolos, né? Porque daí tem a questão do cálculo da rede, da subrede, dos equipamentos propriamente dito, tá? Essa inicial é mais para a gente conhecer o que é a rede. Agora a gente vai afundar mesmo na rede e aí a gente vai colocar os materiais adicionais. Ok, para preencher a atividade avaliativa é em cima dessas duas aulas. Exatamente, tá? Tá, já. Tá, ok. Obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção de todos, tá? Façam a avaliação, tá bem tranquila, essa primeira avaliação, tá?
Patrícia, o pessoal está pedindo trabalho, a gente vai deixar o trabalho um pouquinho mais para frente, principalmente na parte de serviços, essa parte assim, porque a gente vai ter mais coisa para fazer do que essa parte inicial, tá? Essa parte inicial, ela é bem chatinha, então a gente deixa só para conhecimento mesmo. Agora, a partir da segunda semana é a parte mais que a gente põe a mão na massa, tá bom? Aí a gente vai pensar nos trabalhos aí para frente. Beleza? Eu vou parar a gravação aqui. Assim que tiver